Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora, retomando aqui nosso curso de Engenharia de Software, um assunto mais afeto à qualidade de software, né? Vai ser sobre a ISO 12207, certo? Preste atenção que as bancas gostam de colocar esse assunto lá no edital, mas a gente tem que tomar cuidado aí nesse assunto, certo? Eu vou explicar o porquê aqui no decorrer da aula. Então, vamos aqui comigo no slide, acompanha aí sobre esse assunto aí da ISO, certo? Vamos lá? Acompanha aí. Então, a ISO 12207, tá? Então, o que ela fala, né? É uma norma que define o processo de engenharia de software, atividades e tarefas que são associadas com os processos do ciclo de vida do software, desde sua concepção até a retirada, descontinuação do software, certo? Tem um pouco a ver aí com o tema aí de qualidade também, tá? Então, o objetivo principal dela, né, é estabelecer uma estrutura comum para os processos de ciclo de vida e de desenvolvimento de softwares, visando ajudar as organizações a compreenderem todos os componentes presentes na aquisição, desenvolvimento e fornecimento de software. E assim, conseguirem firmar contratos e executar projetos de forma mais eficaz. Então, tem a ver com qualidade, você está vendo aí, né? Melhoria de qualidade de software. Para isso, né, é necessário, né, para atender esse objetivo aqui principal, que compradores, fornecedores, desenvolvedores, mantenedores, operadores, gerentes e técnicos envolvidos no desenvolvimento de software usem uma linguagem, um framework comum. Então essa ISO, ela procurava ser isso, né? Aí você fala, professor, procurava? Procurava. Depois eu vou explicar por que desse verbo aí no passado, certo? Então vamos lá, ó. Visava seu padrão que define as tarefas necessárias para o desenvolvimento e manutenção de software. Aí, o que ela prega lá, né? O padrão ISO, né? IEC 12207, né? Define processos, atividades e tarefas, né? Alguns leem 12.207, né? Aí, cada um lê de uma forma. E aí, o que ela prega lá, né? Tá aqui, ó, nesse gráficozinho que eu trouxe para vocês. Processos, atividades e tarefas, né? Aí nós vamos começar falando de baixo para cima. Uma tarefa é uma ação com entradas e saídas. Pode ser um requisito, né? Deve, shall, ou uma recomendação, deveria, should, né? Ou uma permissão, pode, né? May. Termo em português e inglês. Já uma atividade é um conjunto de tarefas, certo? Então você está vendo aqui, ó, atividade, ó, conjunto de tarefas. Tarefa 1 até a N, né? E um processo é um conjunto de atividades relacionadas. Então tá aqui, ó. Só limpar aqui, ó. Atividade, né? Conjunto de tarefas. E o processo, conjunto de atividades, certo? E o processo também ele é o quê? Uma sequência de passos realizados para um determinado propósito ou resultado, ok? Então, o processo de software ele envolve métodos, técnicas, ferramentas e pessoas. Um processo ele pode ser descrito de duas formas: por propósito ou resultado, né? Propósito ou resultado, uma forma, e por propósito ou resultado e por atividade, né? Aí a gente já viu essa historinha aqui de propósito, resultado, né? Isso está aparecendo lá com o MPS-BR, né? Com o CMMI. Se você lembrar do MPS-BR, nas referências, você vê que ele usa como referência essa norma, certo? Por isso que é parecido, é baseado nela mesmo, tá? A descrição por propósito ou resultado é utilizada quando não há necessidade de detalhar o processo, apenas indicar o objetivo e o resultado. Então veja, no MPS que a gente detalhou bem aí no nosso curso, a gente tem lá os processos, ele tem os propósitos e os resultados esperados. Por quê? Porque você não tem o detalhamento do processo. Esse detalhamento de como fazer fica a cargo da instituição. Só se mostra o seguinte, ó, o objetivo é esse, ou seja, o propósito é esse, né? E os resultados que eu espero são esses. Isso lá no MPS-BR, tá?
Essa abordagem poderá ser utilizada na avaliação do processo em relação aos modelos de maturidade de software, como, por exemplo, o CMMI e o modelo dessa outra ISO aqui da 15.504, né? Então, aqui na 12.207, ocorre isso. A gente viu lá também que o MPS-BR tem uma certa influência do CMMI, né? Já falamos também durante o nosso curso. Tem aulas específicas sobre esses dois modelos, tá? Então vai entendendo aqui melhor essa 12.207, né? Ou 12.207. Então, a descrição por atividade nessa norma, né, é uma abordagem mais conhecida e intuitiva. Nela são descritas atividades com as inter-relações e o algoritmo de execução de cada atividade. Então, as atividades elas devem atingir o propósito do processo. Então, o processo tem um propósito. Para isso, deve-se adotar as premissas. Então, tem algumas premissas, né, para que as atividades atinjam os propósitos. Então, quais são essas premissas? Vamos lá. Que procedimentos e métodos serão usados para a execução das atividades? É uma premissa. Que ferramentas e equipamentos suportarão a realização das atividades, de forma a simplificar e automatizar o trabalho? Outra premissa. Qual o perfil adequado de quem irá executar as atividades e qual o treinamento requerido nos procedimentos, métodos, ferramentas para que se possa realizar a atividade de forma adequada? E outra, quais as métricas de processo que poderão ser empregadas para que a execução do processo possa ter a qualidade avaliada? Nós falaremos aí em outro bloco, né, sobre essa questão das métricas, tá? Então não se preocupe, eu vou mostrar para vocês essa história das métricas. Por enquanto é só você saber que essa norma, ela requer lá que você adote premissas e uma das premissas são as métricas do processo, tá bom? E aí ela estabelece uma arquitetura de alto nível do ciclo de vida de software que é construída a partir de um conjunto de processos e seus interrelacionamentos. Os processos são descritos tanto em nível de propósito e saída, como em termos de atividade. Então, essa norma aqui que criou essa sistemática, né? Então, você pode ver que o CMMI bebe dessa fonte aí da 12.207 e o MPS-BR também, certo? Então, você já conhece a sistemática lá que foi adotada. Então, veio aqui dessa norma, tá bom? Então só fica ligado, né? Porque as bancas gostam de cobrar sobre essa norma algumas coisas. Aí vamos prestar atenção aqui nesse slide aqui. Esse slide você marca aí um asteriscozinho que ele é importante. A norma não possui nenhuma ligação com métodos, ferramentas, treinamentos, métricas ou tecnologias empregadas, certo? Essa determinação é útil para permitir que a norma seja utilizada mundialmente e possa acompanhar a evolução da engenharia de software nas diversas culturas organizacionais. Então ela é uma norma genérica, tá? Ela não fala use o método tal, use a ferramenta tal, faça o treinamento tal, a métrica que a gente recomenda é essa, a tecnologia é aquela, ok? É uma norma genérica, tá? Assim como as normas ISO, né? ISO e EC, todas têm essa sistemática, elas não procuram se atrelar a métodos, ferramentas ou tecnologias específicas, tá bom? Então ela pode ser utilizada com qualquer modelo de ciclo de vida. Tá lembrando lá dos modelos de ciclo de vida nas nossas aulas iniciais aí do curso? Então ela pode ser usada em qualquer modelo, em qualquer método ou técnica de engenharia de software e também em linguagem de programação, né? Só que ela está lá no nível de bem mais alto nível. Sua flexibilidade é uma característica importante, ok? As atividades e tarefas do processo de ciclo de vida do software especificam o que fazer e não como fazer, né? Então não é uma norma prescritiva, ela vai falar assim, faça assim, não. Ela fala assim, você deve fazer isso, certo? Como você vai fazer, aí é contigo, certo? Os processos da ISO e EC 12.207 são modulares, ou seja, são fortemente coesos e fracamente acoplados. Aquela historinha lá de alta coesão e baixo acoplamento, né? São premissas aí da orientação a objeto, né? Aí,
o que que isso significa, né? Isso significa que todas as partes de um processo são fortemente relacionadas, mas a quantidade de interface entre processos é mínima. Então os processos eles estão fortemente relacionados, mas não tem tanta dependência. Então eles entendem que são processos fortemente coesos e fracamente acoplados. Aquela historinha lá da orientação a objeto, né? Volta aqui comigo só para a gente relembrar isso. Então veja, é aquela história dos padrões, né, de projeto, das decisões arquiteturais, de você deixar as classes coesas, né, e que não tenham dependência. Então, se você tiver esquecido disso, né, alta coesão, baixo acoplamento, né, você tem que procurar sempre isso. Não existe cenário ideal, né, quando você vai fazer o projeto, né, isso nunca ocorre 100%, né, não é 100%, mas você tem que procurar, né, melhorar a coesão, uma alta coesão e um baixo acoplamento. Se tiver esquecido desse conceito, tem que botar lá nas aulas de desenvolvimento de software, quando você falar lá da orientação a objeto e padrões de projeto. É lá onde está esse assunto, tá bom? Só estou revisitando aqui rapidinho, tá? Vamos lá, volta comigo aqui. E aí, quais são as classes de processo? Então, esse aqui é um dos conceitos aqui na norma. Existem classes de processo, né? Os processos são agrupados, categorizados por uma questão de organização, de acordo com sua natureza. Ou seja, o seu objetivo principal no ciclo de vida de software. Esse agrupamento resultou em 4 diferentes classes de processos, que são processos fundamentais, processos de apoio, processos organizacionais e processos de adaptação. Aí, gente, volta aqui comigo mais uma vez. Ó. Olha só, presta atenção aí. Nós estamos falando, basicamente, essa norma, a primeira versão dela, da 12.207, é de 95. Então, você vai procurar e vai estar lá. ISO IEC 12.217 2.95. É a primeira versão. O que nós estamos falando nessa aula é da última versão dessa norma, que é a 12.217 2.2009, certo? Foi a última atualização dessa norma. Então, essas classes aqui, o que a gente vai falar hoje é da última versão, que é de 2009, que é uma versão bem antiga. Porque no final eu vou falar o que aconteceu com a norma. Vou deixar lá esse suspense aí. Já tenho dado algumas dicas, mas vai ficar lá pro final. Então volta comigo aqui no slide, vamos lá. Então, ó, é da 12.207 2009, ok? Então tá aqui, ó. Então essas classes de processo, então existe 4, né? Primeira dica, isso aqui você tem que lembrar, porque as bancas gostam de cobrar isso, nós vamos ver algumas questões, exatamente uma pergunta sobre isso. E as regras, né? As regras listadas a seguir são fundamentais para identificação, escopo e estruturação dos processos. Então tem essas regrinhas aí, ó. Um processo ele deve ser modular, isto é, convém que um processo execute uma e somente uma função dentro do ciclo de vida, e é conveniente que as interfaces entre os dois processos, quaisquer, sejam mínimas. Então, aqui, ele está indo lá na história lá da alta coesão, né? Alta coesão e do baixo acoplamento, né? Tá aqui, ó. Exatamente isso aqui. Cada processo é invocado na arquitetura. Se um processo A é invocado por um processo B e somente por ele, então A pertence a B. Se uma função é invocada por mais de um processo, então essa função torna-se um processo, né? Por quê? Para que mantenha essa alta coesão, esse baixo acoplamento. Deve ser possível verificar qualquer função dentro do modelo de ciclo de vida. E convém que cada processo tenha uma estrutura interna suficiente definida para que possa ser executado. Então, são as regras listadas, né? Para identificação, escopo e estruturação dos processos. E aí tá aqui, ó. Essa representação. Aí botei aqui a versão, ok? Os processos fundamentais, aqui ó, os processos fundamentais, os processos de apoio, os processos organizacionais, ok? E os processos de adaptação, certo? São esses aí os processos que estão nessa norma, tá bom? Então, essa você tem que lembrar, porque as bancas perguntam esse tipo de coisa. E tá aqui, ó. Os processos fundamentais são necessários para que um software seja executado. Eles iniciam o ciclo de vida e comandam outros processos. Então,
Mostrei aí esse quadro e agora a gente detalha. E aí, quais são os processos fundamentais? São eles: aquisição, né? Obter o produto e o serviço que satisfaz suas necessidades. Fornecimento, prover um produto ou serviço. Desenvolvimento, transformar um conjunto de requisitos em um produto ou sistema de software. Operação, operar o produto no seu ambiente e prover suporte aos usuários. E manutenção, modificar o produto de software e depois liberá-lo para uso, né? Liberá-lo para uso, tá? Vamos lá. Processo de apoio, que são mais, né? Eles auxiliam outro processo, né? Eles são usados para garantir a qualidade, mas não são fundamentais. São eles. Aí eu não vou ler todos, né? Eu vou ler só o título de cada um, mas eu não vou ler o que cada um faz. Mas é importante que você leia depois, né? Você tem aí o slide aí para você estudar. Então eles são documentação, gerência de configuração, garantia da qualidade, verificação, validação, revisão conjunta, auditoria, gerência de resolução de problema, usabilidade, gerência de mudanças e avaliação do produto. Então, são esses aí os processos de apoio. Aí você pode ver que alguns dos nomes aqui podem estar diferentes lá na tabelinha. É aquela mesma história de sempre, né? Dos sinônimos, tá? Às vezes a banca pode perguntar como está escrito aqui ou como está escrito na tabela. Mas é intuitivo, né? Você lendo aqui, esse representa aquele na tabela. É exatamente isso. Só trago esse tipo de coisa, por quê? Porque a banca, né, é marota. Ela vai lá e pergunta daquela forma, eu não vi isso desse jeito. Aí você acaba se confundindo. E os processos organizacionais, né? Ele auxilia a organização e gerência geral dos processos e podem ser empregados fora do domínio de projetos e contratos específicos, servindo para toda a organização. Então são eles: gerência, né? Como esses são menos, eu vou ler todos aqui. Organizar, monitorar e controlar a iniciação e desempenho dos processos. Infraestrutura, manter a estrutura estável e confiável. Melhoria, estabelecer, avaliar, controlar e melhorar um processo de ciclo de vida de software. Recursos humanos, prover e manter recursos humanos adequados, mantendo as suas capacitações consistentes com o negócio. Então, esses aqui são os processos organizacionais, tá bom? E os processos de reuso de software, né? São os processos específicos de desenvolvimento de software. Processo estes da atualização. Então, isso aqui só surgiu na versão 2008 e na 2009 se mantém. Gestão de ativos, gerenciar a vida dos ativos reusáveis desde a concepção até a desativação. Gestão de programa de reuso, planejar, estabelecer, controlar, monitorar os programas de reuso. E engenharia de domínio, desenvolver e manter modelos, arquitetura e ativos desse domínio. Pode ver que esses processinhos estão lá, tá? Dentro lá dos processos organizacionais, mas ele tem essa subclassificação de processos de reuso. E os processos de adaptação, ele define a atividade básica necessária para executar as adaptações, né? Adaptações, quase não sai, né? Os processos são adaptáveis a projeto, organização, cultura, modelo de ciclo de vida, métodos e técnicas e linguagem, tá? Então, esses aí são a classe dos processos de adaptação, tá bom? Tá lá no nosso cenário também. E aí, gente, é importante a gente falar das atividades de desenvolvimento, né? Que são essas aí que tem na norma, né? Algumas atividades importantes para o desenvolvimento de software serão descritas a seguir. Então, eles perguntam, às vezes, as atividades de desenvolvimento. Algumas questões têm isso, né? Quais são, então? Licitação de requisito, análise do requisito do software, projeto de arquitetura do software, projeto detalhado do software, implementação, codificação e teste de software, integração de software, teste de qualificação de software, instalação do software e testagem e aprovação do software, né? Esse testagem aqui tem mais a ver lá com a aceitação, né? Pelo cliente. Então são essas atividades aí que a norma também prega.
E aí, além das classes de processos, tem os grupos, né? Então a norma agrupa as atividades que podem ser executadas durante o ciclo de vida de um sistema de software. Tem 7 grupos de processo. Então tem essa classificação também dos grupos de processo. Cada um dos processos dentro desses grupos é descrito em termos de seu propósito e resultado desejados, e lista atividades e tarefas que precisam ser desempenhadas para atingir esse resultado. Então, os grupos fazem isso aqui, ó, né? Os processos dentro desses grupos é descrito em termos de seus propósitos e resultados. Isso aqui já lembra um pouquinho lá o NPS-BR, né? E lista atividades e tarefas que precisam ser desempenhadas para atingir esse resultado. Então ele tem lá a lista de atividades e tarefas que precisam ser feitas, né? Atividades nós acabamos de ver. Lembra daquele primeiro gráfico lá que mostra o processo, né? Tem lá aquela figurinha. Processo é composto por atividades e as tarefas, né? Tá lembrando? Então, estamos falando disso aqui agora, ok? E aí tá aí os 7 grupos de processo. Então, esses grupos você também, se no edital caía 12.207, tem que estudar isso aqui. Tem que saber quais são os grupos que estão aqui, os 7, certo? E quais os processos estão dentro de cada grupo. Porque quando cai, eles perguntam esse tipo de coisa. Mas tem uma certa lógica, né? Os processos contratuais são os processos de aquisição e processo de fornecedor, né? Processos organizacionais é o processo de gestão do modelo de ciclo de vida, gestão da infraestrutura, gestão de portfólio, gestão de recursos humanos, gestão de qualidade. Então, basicamente, o que tem a palavra gestão está aqui nos processos organizacionais capacitadores de projeto, né? Processos de projeto, aí tá aqui, ó, planejamento de projeto, processo de controle e avaliação do projeto, processo de tomada de decisão, gestão de risco, gestão de configuração, gestão de informação, gestão de medição. Então, é a parte chata aqui dessa norma. E aí você tem que lembrar, certo? Dentro aqui dos grupos de processo. Não tem para onde correr, certo? E aí a dica final, né? Essa é que é de lascar, né? Aí você pode, professor, isso é brincadeira, né? Olha só, vem comigo aqui. Essa norma, ela foi cancelada e está sem substituição. O que isso quer dizer? Que ela não existe mais. Aí você pode falar, mas por que as bancas cobram? Aí, meu amigo, só perguntando para o órgão que contratou a banca. E o pior, até hoje você vai ver, tem questões sobre a 12.207. Só que essa norma ela não está mais válida, ela foi cancelada, ok? Aí o que é que você vai fazer? Estudar o que está escrito. A vantagem disso é o seguinte, é que não saiu nenhuma atualização, senão você teria que estudar a atualização, né? Nós já vimos lá que algumas vezes as bancas, elas cobram conceitos, né, de versões diferentes. A vantagem aqui agora é que, basicamente, como ela não existe mais, está se perguntando sempre dessa versão. Da última versão que ela foi atualizada, que é a 2009, que eu apresentei aí para vocês. Beleza? Deixei a dica lá, né? Desde o começo eu venho dando dicas, mas é isso, aconteceu isso. Ó. Ela foi cancelada, tá bom? Então vamos voltar para o slide que a gente vai ver algumas questões sobre essa norma. Questões aí recentes, concursos recentes. Mesmo ela tendo sido cancelada, estão perguntando ainda. Tá bom? Vamos lá, acompanha comigo aí. Então, primeira questão, olha só. Ao estudar a norma 12.207, ou sei lá, 12.207, verifique se os processos relacionados abaixo. Aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação, manutenção. Esse processo pertence à classe denominada processos técnicos, processos de apoio, processos fundamentais, processos organizacionais, processos de adaptação. Então, qual a resposta aqui? Processos fundamentais, né? A gente viu lá, ó, tem um conceito de classe de processo, tá lembrando? Então, esses aqui são dos processos fundamentais, tá? Fácil, né? Então, o ciclo de vida de um software é construído de 5 processos fundamentais: aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção. E aí, ó, concurso 2018 do CESP,
né? Sebrasp agora, perguntando o seguinte: no desenvolvimento de software à luz da ISO IEC 12207, os processos planejamento de projeto e controle de avaliação de projeto são afetos à gestão de projetos e são utilizados para planejar e controlar o progresso de um projeto. Está certo ou está errado? Preste atenção aí comigo. Vamos ver a resposta? Tá certo, né, gente? Aí só você lembrar, né? Daquela tabela. Não consigo colocar ela aqui, mas você volta aí no slide, né? Porque não ia caber aqui nesse slide. Então, tem os processos contextuais de sistemas, que são os processos contratuais, processos organizacionais capacitadores de projeto, processos de projeto e processos técnicos. E os processos específicos de software. Processo de implementação de software, processo de apoio ao software e processo de reuso de software. Certo? Aí tem que lembrar daquela tabelona lá. Não tem para onde correr. Senão você não conseguiria responder essa questão. Mas, pelo menos, ele não entrou no detalhe de cada um desses processos, né? Que seria aí, tem que ser objeto de estudo de vocês, né? Você tem que complementar aí, lendo o que cada processo desse faz, certo? Como é um assunto que é pouco cobrado, aí a gente não vai ter aqui vídeo falando de cada um, certo? Então você tem que complementar aí com material complementar, certo? Você tem disponível aí na sua assinatura. Beleza? Então, duas questõezinhas sobre essa norma, tá? Então tem concurso recente aí que tá aberto, que falam dessa norma ainda, certo? Então, fica aí o gabarito, ok? Como sempre. E volta aqui comigo que a gente vai encerrar. Então, veja, a norma ela foi cancelada, mas continua sendo cobrada. E aí, pelo menos, você estuda o que está lá na norma. Que aqui é o básico do básico, né? Só descrevemos aí cada um dos processos e por aí vai, né? Esse material aqui já dá para você estudar. Aí você procura mais algumas questões e vê se só com o que eu falei aqui você consegue responder. A maioria das questões que eu procurei, com o que a gente falou aqui hoje, a gente consegue matar, né? Tem que lembrar lá das classes e dos grupos, né? E dentro dos grupos, lembrar lá dos processos de cada um dos grupos. Beleza? Então a gente encerra. É um assunto extenso, né? Essa da norma ISO, ele lembra muito como o CMMI e o PSBR. Se você for estudar a fundo, ele é enorme. Mas as bancas não cobram tanto esse assunto. De vez em quando elas cobram e de vez em quando elas cobram ele a fundo. Aí é aquela história, tem que continuar estudando, não tem para onde correr, né? Infelizmente, para aprovação tem que ter esse sacrifício, né? Enfim, então a gente encerra esse bloco, né, sobre essa norma 12.207 e agradecemos aí quem gostou, dá um joinha, quem não gostou muito ou não entendeu, entra lá no chat, manda alguma dúvida que a gente explica melhor aí o que possa ter faltado, certo? Agradecemos e até mais. Continue acompanhando que terão outros blocos ainda sobre esses temas dentro da engenharia de software. Valeu e acabou!